Olá, tudo bem? Eu quero falar com vocês hoje a respeito do poder da reação. Essa semana eu tive algumas experiências de ouvir relatos de pessoas que tiveram algumas perdas, quebraram, tiveram alguns colapsos empresariais, familiares, mas que tiveram uma reação incrível. E o segundo estágio dessas pessoas, ele foi muito melhor do que o primeiro. E eu comecei a pensar, existe alguma coisa que diferencia essas pessoas? Porque eu vi muitas histórias na vida de pessoas que deram errado em alguma coisa. Mas qual é a diferença se um grupo de pessoas, composto por várias pessoas que deram errado, mas algumas delas conseguiram reagir, existe um problema que é possível se vencer? Por que eu estou falando a respeito disso? Eu estou falando porque a ONU, algum tempo atrás, ela fez uma pesquisa com 200 líderes em todos os continentes do planeta, e esses 200 líderes, eles eram pessoas de sucesso, pessoas que em algum momento elas despontaram, e líderes que foram conhecidos mundialmente, CEOs de grandes empresas, presidentes de grandes nações e pessoas que despontaram, que fizeram diferença na humanidade, que a maioria deles eu e você conhecemos. E eles tentaram decifrar o DNA dessas pessoas, num DNA no sentido de descobrir qual que era a característica que existia neles de empreendedorismo, qual era a característica que tornava essas pessoas diferenciadas. Sabe qual que é uma coisa surpreendente, o detalhe surpreendente dessa pesquisa? Inclusive o Sebrae usa essa pesquisa no Brasil, através do Empretec, para fazer o treinamento de novos empreendedores. E eles descobriram que, na média, essas pessoas que foram grandes líderes, despontaram, eles tiveram 3 grandes decepções, ou faliram 3 vezes, em média. 3 insucessos antes de ter o seu sucesso principal. Eu começo a lembrar de um texto na Bíblia que fala a respeito de Davi. A Bíblia diz que Davi, ele tinha vitórias, que Deus dava vitórias a ele aonde ele ia, se transformou num grande rei de Israel, um homem que construiu um gigante de um império. E sabe que uma das coisas que a gente começa a observar é que Davi, ele também não teve uma vida fácil. Ele foi um líder de sucesso, mas ele não teve uma vida fácil. Dá para lembrar em 1 Samuel capítulo 30, quando ele volta para casa da guerra, ele estava num dia difícil, porque eu não acredito que ele voltava da guerra tranquilo. Era um dia difícil. Às vezes você chega em casa dizendo, hoje meu dia foi uma guerra. Ele voltava com ferimentos, ele voltava muito cansado, não tinha a tecnologia que tem hoje. Era uma coisa diferente, era uma coisa muito diferente. E Davi, ele chega na cidade dele, que era Ziclag, com um exército de 600 homens que andavam com ele nesse tempo, e ele encontra a cidade totalmente destruída, e ele encontra suas casas destruídas, queimadas, e detalhe, a família dele tinha sido levada sequestrada e seus homens também. Sabe o que acontece? Davi, ele começou a chorar copiosamente a ponto de não ter mais forças para chorar. A Bíblia diz que ele se reanimou no Senhor, porque chegou num ponto até mesmo das pessoas ficarem, dos soldados dele, ficarem indignados com ele, entristecidos com ele, a ponto de desejarem até apedrejá-lo, porque eles já não estavam bem, e o líder que era responsável por levantar o ânimo deles, por trazer uma expectativa nova, era o homem que incentivava eles a irem para a guerra. Agora que eles tiveram uma perda pessoal, ele também está desanimado. O que nós tiramos de lição disso? É que existe dentro do sucesso de cada pessoa, existe um segredo que todos têm em comum. Eles nunca esqueceram de um princípio, que é o princípio do processo. O processo é muito mais importante que o resultado. O processo significa que no meio da tua caminhada você pode ter aparentemente pequenas derrotas, ou grandes derrotas, mas que são inferiores ao tamanho daquilo que realmente você tem condições de chegar. E sabe que é muito claro nesse texto que mostra que Davi, ele encontrou no meio do caminho um egípcio que pertencia ao exército que destruiu Ziclag. Ele era um dos escravos desse exército e ele foi abandonado no meio do caminho porque ele estava ferido. E esse egípcio levou ele aonde os amalequitas, que eram seus inimigos, estavam, e conseguiu trazer de volta a sua família. E melhor, ele conseguiu trazer de volta toda a riqueza que aquela destruição tinha trazido para ele, porque quando ele encontrou o inimigo, ele encontrou muita riqueza que eles tinham trazido de vários outros lugares, e ele saqueou tudo isso e trouxe de volta. Dentro da tua guerra, dentro da tua luta, existem situações que estão te levando para você sair num estágio muito melhor.
Então, nesse processo, nós precisamos aprender que verdadeiramente há um grande aprendizado. Não despreze nenhuma das experiências que você está passando, porque isso vale mais do que uma universidade, vale muito mais que um MBA, vale muito mais que uma pós-graduação em qualquer área, porque as experiências fazem parte das nossas vidas. Eu quero deixar esse recado para vocês hoje e eu quero convidar você a assinar o meu canal, eu quero convidar você a seguir nas redes sociais e quem sabe se você também tem passado por situações ou teve uma história como essa e quer compartilhar com a gente aqui nos comentários aqui embaixo, eu terei o maior prazer em ler e responder. Um abraço.